E aí, galera, beleza? Começa agora mais uma edição da Ponta Mendes em Arte. E hoje a gente tem uma entrevista com a artista e educadora Paula Mendes. A Paula, ela é amiga da Kelly, né? E ela tá aqui para responder algumas perguntas pra gente sobre os trabalhos dela. Paula, onde é que você conheceu a Kelly mesmo? A Kelly, ela é professora daqui do campus, né? Ela é uma profissional bastante competente. Ela leciona química, né? É muito legal. Onde é que vocês se conheceram? A gente estudou juntas, na verdade a gente morou juntos na época da faculdade, um tempo grande, assim, ficamos bem próximas e bem amigas, e aí ela me convidou para vir aqui e fazer o trabalho com vocês. Vocês foram para áreas bastante diferentes, né? A gente se conheceu, acho que até um pouco antes de entrar na Unicamp, né, que foi onde a gente estudou. Ela me acolheu lá na casa dela, tudo, na época do vestibular ainda. E aí, depois que eu passei no vestibular e tal, acabei até acontecendo de morar com ela e a gente conviveu junto uns 3, 4 anos, assim, foi bem legal. A gente mantém essa amizade até hoje. Legal. Mas aí, tipo, a Kelly, ela foi mais pra área, assim, de... é, esqueci o nome do curso mesmo, licenciatura, né? E você foi pra artes, né? Quando é que você começou a se interessar, assim, tipo, um momento da sua vida que você falou, não, quero cursar arte? Então, eu sempre, na verdade, como eu sou artista e educadora, então eu sempre tive essas duas coisas como um desejo, assim, né? A educação e a arte. Eu comecei a interessar por arte, acho que de criança mesmo, momentos assim de distração, de relax, de querer esquecer um pouco da vida, assim, eu percebia que eu sempre acabava rabiscando alguma coisa, e foi indo, esse interesse foi seguindo, assim, não se perdeu, como a maioria das pessoas acaba se perdendo, né? Às vezes todo mundo desenha, nasce desenhando, gosta de desenhar, depois em algum momento para. E por sorte eu continuei desenhando e não parei. Daí, quando chegou na época da faculdade, foi o que eu quis prestar. Que legal, que legal. Realmente é uma coisa que é complicada, né? Porque eu tenho muitos amigos também que pensam em cursar arte, mas desistem no meio do caminho porque veem que é muito difícil. Aham. Também tenho contra-exemplos, né? Tem uma amiga que ela é muito boa em exatas e vai cursar História da Arte. É uma coisa muito legal mesmo. É, E por que que você escolheu você trabalha com stencil, né? também. Principalmente. Por que que você escolheu o stencil para trabalhar? Olha, na época da faculdade, eu comecei a me interessar por essas práticas de arte que a gente pode sempre reproduzir mais de uma vez. Então, eu fiz um caminho pelo desenho, depois me interessei bastante pela gravura. Aliás, o interesse pela gravura começou até antes da faculdade, nessas oficinas culturais de bairro que tem. Eu cheguei a fazer uma oficina de estilo e gostei, fiquei interessada. Inclusive, o jogo de goivas para estilo que eu tenho até hoje, eu tenho ele desde os 16, quando eu fiz esse curso. Então, é um xodó. E aí da gravura eu fui indo fui pesquisando outras formas de fazer imagens que podem ser reproduzidas. E o stencil, nesse caso, ele começou, nesse trabalho que está aí, como uma proposta de conseguir fazer uma arte que fosse para a rua, porque esses stencils que a gente está vendo, eles são fruto de um trabalho que eu fiz para um grupo de teatro, chamado o Coletivo Estopo Balaio, dentro de um espetáculo chamado Que Sobrou do Rio. Ah, E esses stencils, eles surgiram como maneira de dialogar com a comunidade ali do Jardim Romano, na extrema zona leste aqui de São Paulo. conheço. E a ideia era um pouco retratar, transformar um pouco as paisagens das casas desse bairro, como se eles fossem parte de um cenário do espetáculo. E esse cenário ele contava um pouco a história das inundações e alagamentos que acontecem no bairro, de uma maneira bastante poética. Então, por isso que a gente vai ver acontecer umas coisas, por exemplo, um encanamento que está vazando água, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, tem os atores aí começarem a interagir com essas peças. Aqui atrás de mim tem esse cara com um tambor e um menino com uma linha que sai da mão dele, né? Isso aí foi ele começou a partir de uma foto, por exemplo. Eu peguei um morador do bairro e resolvi colocar ele na parede, já que estava Ah, retratando a história do próprio bairro. Comecei a fotografar, tirei um tempo de fotografar as pessoas do bairro em situações cotidianas. E aí tive a ideia de passar para tamanho real isso no stencil e começar a reproduzir isso nas paredes do bairro, né? E aí os atores acabaram incorporando isso no espetáculo e achei bem interessante não, também. muito legal mesmo. Aqui no IFE a gente tem uma exposição de stencil, né? A gente tem uma exposição muito legal feita pelos alunos do primeiro ano, que sinceramente me impressionou bastante. Eu voltei de viagem do Conep de Araraquara, aí eu vi o corredor e falei, gente, olha isso, tipo, muito bonito mesmo. Você tem que ver depois. É muito Massa. legal mesmo. Tem cartazes falando exposição, no bloco K, muito legal. É. E
Esse trabalho que você fez, o nome dele é Sombras, né? Sombras Possíveis. Ele foi nesse mesmo espaço do Jardim Romano? Não, esse trabalho em Sombras Possíveis, ele é acho que de aproximadamente de 2011, 2010. Nessa época eu tinha um coletivo com amigos que saíram da faculdade comigo, né, nesse projeto, e a gente começou, na real, essa ideia do Sombras Possíveis começou durante uma dessas ações que estavam acontecendo em São Paulo, naquele período chamado Baixo Centro. Então a gente quis fazer uma proposta para a cidade, para a rua. Eu me formei na Unicamp, estava morando em São Paulo, então querendo criar um contato com a cidade, ver como eu poderia adaptar o meu trabalho artístico para aquele novo contexto, né, de volta à cidade grande, vamos dizer assim, essa metrópole louca que é. E aí então ele surgiu como? Primeiro uma proposta de colocar árvores, nesse caso aí já era um desdobramento, mas colocar árvores em umas ruas ali no centro da Barra Funda, nessa ação do Baixo Centro. Então, aonde não tinha árvore, a gente projetava, criava como se fosse uma sombra dessa árvore inexistente ali, né? Então, por isso que surgiu essa ideia de Sombras Possíveis. Legal. Nessa ação aí, dessa imagem, a gente já estava fazendo um desdobramento desse projeto, indo para uma ideia de marcar um pouco o espaço das pessoas com o lugar, né? A relação das pessoas com o lugar. E esse trabalho desses Sombras Possíveis que a gente tem na imagem foi de uma ação que a gente fez no Museu de Imagem do Som em Campinas. Acho que ele deve ser também 2011, por aí, 11, 12. E aí, nesse trabalho, a gente foi pedindo para as pessoas doarem as imagens delas, para a gente poder marcar aquele lugar também. Então, você vai ver que tem tipo uma pessoa com uma bandeirinha. Eu não sei se nessa imagem tem também que era um cara que estava passando com um catador de lixo e tal. A gente colocou a imagem dele na cidade também. Então, sempre fui... Na verdade, acho que começou um pouco no desenho, essa ideia de pensar a relação das pessoas com o espaço. E foi indo isso se multiplicando para outras maneiras, né? De me relacionar com os espaços da cidade, achar maneiras das pessoas marcarem o lugar delas na cidade, ou pegar pessoas que moram num determinado local e marcar a imagem delas naquele lugar também, como maneira de dar existência, né? Acho que um pouco reforçar a existência dessas pessoas. A arte no centro urbano é bastante legal, né, de se trabalhar. Eu vejo que você tem bastante interação. Você viu aquela ação do... você já foi no Beco do Batman? Sim. Então, você viu aquela ação de terem apagado alguma das obras de lá? Na verdade, eu não fiquei sabendo, não me lembro. Pode ter sido nesse governo recente, né? É bastante triste. Essa é uma parte complicada de fazer arte de rua, porque você está tentando se aproximar do público e, ao mesmo tempo, você tem que lidar com essa coisa efêmera mesmo, que pode ser que dali um tempo alguém vai vir e vai fazer uma outra coisa, ou o próprio governo, o próprio poder público vai apagar aquele trabalho que você fez e faz parte. É meio uma arte de resistência mesmo. É uma característica, então, né? Sim. Provavelmente. Você costuma trabalhar bastante com essa arte de rua, essa arte do espaço urbano, mas essa obra sua aí estava dentro de uma galeria, né? Essa obra, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, é Aproximação, o nome dela. Foi uma experiência, né? Eu acho que no processo da vida do artista, a gente também tenta se arriscar em todos os lugares, assim. É importante também, né? Então esse aí foi um experimento que eu fiz. Esse aí foi dentro desse projeto também, uma época que a gente ocupava esse Museu da Imagem do Som de Campinas. Ele tinha um espaço lá, um ateliê, um espaço que na verdade não era um ateliê, era como se fosse um galpão subterrâneo que ficava meio largado. Então eu e um grupo de amigos nos organizamos e passamos a ocupar, limpamos, organizamos tudo mais. Começamos a organizar um coletivo ali dentro. E aí a gente começou a tentar ativar aquele lugar e propusemos uma exposição coletiva dentro de um desses contextos que era essas semanas do museu, alguma coisa assim, agora eu não me lembro direito. E a ideia desse trabalho era um pouco essa, de brincar com isso, de você se aproximar muito de uma coisa que chega uma hora que você não vê nada. Então no centro dessa imagem aí você vai ver que tem uma caixa e dentro da caixa tem uma fumaça representada em foto. E a brincadeira era um pouco essa, de fazer esse jogo de você ir se aproximando. As cores, elas vêm meio mais vivas de fora, então você vem naquele interesse, assim, se aproximando. Conforme você vai chegando perto, a coisa vai se destruindo. E quando as pessoas olham dentro, não tinha nada, na verdade, tinha só uma fumaça. Caramba, hein? Era uma brincadeira. Muito boa, uma sacada muito legal, de verdade. Vocês passam uma imagem pra gente? Essa obra aí que você estava pintando, você estava pintando o chão? Essa aí foi uma fase da minha carreira que eu estava colaborando com um grupo de artistas em Campinas chamado Nambicula. Eles, na verdade, são uma banda e eles têm um espaço cultural. Eles têm esse hábito de procurar trazer a beleza para tudo em que eles estão inseridos, assim, procurar
colocar beleza o máximo possível no mundo como uma forma até poética, né, de se colocar e de se afirmar. E eu conheci eles nesse processo, isso aí deve ser 2012, 2013, e eles estavam num processo de trocar a pintura do chão onde é o espaço cultural deles, então eu estava ajudando a fazer isso. Nessa pintura aí, nesse caso, nesse dia eu peguei essa parte do instrumento musical, porque esse projeto ele tinha uma coisa muito simbólica, então eu peguei esse damaru que chama, para poder pintar, que é como se fosse um instrumento meio ancestral e tem toda essa simbologia dele. Então foi uma parte dessas em que, na verdade, eu não formei um coletivo, eu encontrei um grupo de pessoas, achei interessante o trabalho, colaborei por um tempo, assim, fiquei uns 2, 3 anos trabalhando com eles. Foi dessa fase. Então eu tô sempre tentando sair um pouco desse lugar do artista que fica sempre preso na ateliê, porque é muito bom, mas também algumas vezes é muito difícil. Então é legal a gente estar sempre buscando sair desse espaço. Claro, mas passou uns 3 anos trabalhando com eles, isso trouxe consequências? Tipo, você traz algumas experiências disso? Acho que o que eu carreguei desse processo de trabalhar com essa outra galera, assim, nesse período, foi de entender um pouco quais são esses limites entre você ser um artista que trabalha num coletivo e o que é o teu trabalho também, como indivíduo. Porque artista visual, geralmente, ele trabalha muito trancado no teu ateliê, diferente de um ator que trabalha numa companhia e tudo mais. Então, foi interessante como uma experiência para entender o que é você trabalhar tendo uma direção artística e não você propondo exatamente tudo. Foi um período interessante, assim, para entender quais são esses limites para mim. E aí, então, no meio desses processos todos, eu fui tentando também descobrir maneiras de me encaixar, entender até onde me interessa fazer e o que me interessa, não me interessa fazer nessa coisa coletiva. Que legal. E aí você fala sobre passar o tempo todo lá, olhando, por exemplo, uma coisa, ou ter um caminho direcionado. Quando a gente fala de performance, é a mesma coisa? Eu vi esse trabalho aí, é uma performance, né, esse trabalho? Ele é um pouco performance, sim. Esse aí foi a segunda edição daquele Baixo Centro, então teve, acho que no primeiro ano foi... Vamos supor, sei lá, 2011 foi aquele do Sombras Possíveis que eu fiz com o coletivo. Aí acho que no ano seguinte, 2012, que foi esse que eu acabei fazendo sozinha. Então eu tô sempre experimentando entre um e outro, né? Tô trabalhando sozinha, às vezes com outras pessoas. Era muito diferente desse último trabalho que você fez? Do Sombras Possíveis? Não, do trabalho que você falou que tem uma direção e... Porque aí no caso eu me coloquei como uma artista sozinha no meio da cidade, então eu pus a cara a tapa, vamos ver o que acontece. O que foi essa proposição? Então eu ia lá pro Minhocão, no centro de São Paulo, dentro desse contexto, né, dos Sombras Possíveis, coloquei minha cadeirinha lá e coloquei pontos desenhados. Então eu ficava lá sentada, desenhando, olhando a cidade, tudo que eu tinha em volta e desenhando. As pessoas se aproximavam, convidava elas para desenhar comigo, se elas quisessem. Falava assim, daqui, de onde você está olhando, esse mesmo lugar que eu tô, o que você vê? A pessoa desenhava lá. Todo tipo de pessoa, que já desenhou, que nunca desenhou, e não importa. E aí, no final, a pessoa deixava para mim como uma troca um desenho dela, acabava dando um desenho meu. Foi esse processo. Ele era um pouco performance, um pouco um dispositivo de troca também com as pessoas, né? Para brincar um pouco disso, de trocar o olhar, o que você tá vendo, o que eu vejo. É parecido com um bicho, né, da Clark, esqueci o primeiro nome, mas é parecido porque tem uma interação do público com a obra, né? É verdade. E aí eu achei muito legal, de verdade. Eu gosto muito desse tipo de obra, porque o que normalmente um apreciador quer é interagir, né? Tipo, é legal apreciar e tal, mas é muito legal também interagir com a obra, saber que você fez parte daquilo. Eu gosto muito, assim, de poder ter esse contato com o público também. Acho que um pouco dessa coisa de ser educador, a gente percebe o quanto que é transformador, né? A gente está em contato com outras pessoas. Então, como artista, eu acabo pegando um pouco disso também pro meu trabalho. Bastante. O professor já é um artista, né? Ele já tem uma performance todos os dias ali. Pode ser. E aí, você disse que gostava muito de gravura, assim, nesse quadro aí. Por que você se interessa tanto assim? O que te chamou a atenção na gravura, na técnica? Então, acho que a primeira coisa que eu me interessou na gravura, na verdade, só fazendo, acho que fazendo você sente, assim, é a sensação de você cortar e marcar a sua presença no material. É uma coisa muito física. Estampar, né? De pintar. É diferente de estampar, mas é muito semelhante a cortar um stencil. Eu acho que essa coisa de você cortar uma madeira, cortar um stencil, você registra o teu gesto, a tua marca, e depois que você registra aquele gesto, ele pode ser reproduzido várias vezes. Então, por exemplo, o que a gente conhece de imagem impressa hoje, o que a gente conhece até mesmo do stencil, só veio a partir dessa primeira técnica, que aí é, sei lá, centenária, desde, sei lá, século XII ou antes.
entende? Então, isso aí é o pai da impressão das gráficas. Os primeiros livros foram feitos com essa técnica da gravura. Então, acho que um pouco, a minha gravura, ela tem isso, de querer gravar esse gesto, e ela tem uma coisa desse de buscar também uma delicadeza, porque é muito forte você gravar, cortar uma madeira. Quem já tentou escrever o nome numa árvore sabe como que é isso. É um esforço físico interessante, assim, é um gesto muito potente, digamos. Essa é muito legal, né, Angie, que você busca um pouco de verossimilhança, você brinca com o jogo de luz e sombra, e aí você aprendeu isso com prática, ou você já começou experimentando. Experimentando? Totalmente intuitivo, eu acho, assim. Essa gravura aí especial, eu tenho um grande carinho por ela também, porque ela é dessa época que a gente estava conversando, de quando eu morava junto com a Kelly, que a gente tinha essa convivência, é desse lugar que eu morava, onde a gente morava juntos. Então, eu fiz um desenho primeiro das plantas que tinham ali nesse lugar que a gente morava, na moradia, e desse desenho virou essa gravura. Ah, que legal. Então, estava um pouco tentando ver como que eu conseguiria, acho que o exercício aí foi esse. Como que eu consigo fazer uma coisa tão delicada com um gesto tão forte que é cortar uma madeira, entendeu? Então, esse era a brincadeira. Você tem muitos trabalhos muito diversificados, né? Bastante, assim, não vou dizer que é o oposto, mas tipo, é muito diferente os trabalhos que você trabalha. E é muito original também, de verdade, muito legal. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu faço para todo mundo que eu costumo vir aqui, que eu costumo entrevistar aqui e que trabalha com o ramo da arte. O que você gostaria de falar para alguém que quer seguir nesse ramo da arte? O que você gostaria de falar para a pessoa, sei lá, para ela se preparar ou se ela pensa em desistir? O que você gostaria de falar para alguém que pensa em cursar? Então, quando eu escolhi fazer arte, eu escolhi porque não tinha outra opção maior na minha vida, assim, no meu coração. Poderia ter feito qualquer outra coisa, mas foi primeiro por uma escolha de saber que aquilo é bem importante para mim, sabe? Primeira coisa. E quem tá pensando em fazer a arte, faça. Porque se é uma coisa que tá no teu coração, você vai encontrar o jeito daquilo sair de algum modo, de encontrar caminhos para aquilo vir uma coisa boa para ti, sabe, na vida. Eu acho isso, eu acho que quem quiser fazer arte tem que fazer mesmo, assim, o que a gente mais precisa hoje em dia é de pessoas fazendo arte, se expressando e compartilhando. Você também vai dar uma oficina aqui na Mostra, né? Aqui na Mostra Cultural sobre stencil? Eu vou trabalhar com essa técnica do stencil, porque a ideia é a gente fazer um mural, né? Como eu vou ter um tempo curto para trabalhar com o pessoal, e às vezes para a gente fazer, por exemplo, um grafite à mão, é uma técnica que é super gostoso também, mas leva um tempo para a gente acertar. E o stencil, ele tem essa possibilidade também de você ficar com aquilo para você, ele vira um múltiplo, você depois pode levar, usar e repetir, fazer em outros lugares, então acho que é legal deixar isso aí. Por isso eu resolvi trazer a técnica do stencil também pro pessoal, né? Pra gente conseguir fazer alguma coisa que fica na parede, que depois pode ser repetido, que é isso que eu gosto, uma das coisas que eu gosto. É muito legal, né? Você costuma trabalhar isso bastante com outros alunos? Sim, em 2011 eu tive um projeto na escola extracurricular que a gente só fez stencils nos muros da escola também. A gente ficou o ano inteiro produzindo stencil e marcando as paredes todas, assim. Foi legal. Gente, se inscreve de verdade. Se inscrevam nos outros projetos também, mas nesse que vai ser muito legal. Ano passado a gente teve uma oficina de grafite com a professora Milka, que prometeu pra mim voltar esse ano. Então a gente vai cobrar. E se inscrevam nesse aí que vai ser muito legal. Dia 18 às 14 horas. 14 horas, né? Isso. Então. E eu queria falar que nosso tempo está acabando, infelizmente. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, foi muito legal a sua contribuição, espero que tenha gostado. Adorei. E a gente pretende voltar semana que vem, na verdade, a semana que vem a gente vai fazer a chamada, né? E daqui a uma 15 anos a gente pretende voltar e assistam o próximo programa, vai ser muito legal. Obrigada pela sua presença aqui, Paula. Obrigada, prazer. Eu estou esperando o seu retorno também. Sim, dia 18 estamos aí. Até mais. Até mais, gente.